só. Terças-feiras. Ô, gente, eu esqueci do microfone, ó. Ela falando pra mim no microfone, o que eu tô faltando em mim aqui? Microfone. Bom, quebrou o gelo, vou começar de novo. Me perdoe, pessoal, eu tô com a cabeça em outro lugar, porque na verdade a gente tava conversando aqui nos bastidores a respeito do recado que eu quero dar pra vocês, agora já de início, que é um assunto bem sério, até um tanto quanto triste, né? Porque assim, eu tenho uma sobrinha, que na verdade ela é minha sobrinha neta da minha irmã. E o nome dela é Lívia e ela está enfrentando aí uma situação muito difícil, porque ela foi diagnosticada com pressão intracraniana. E isso, para quem sabe, para quem entende desse tipo de quadro, a grosso modo explicando, ela tem um crescimento acelerado do cérebro e o crânio não acompanha. Então, o que precisa? Precisa fazer uma cirurgia, a abertura desse crânio, para que sejam colocados extratores para que eles façam a abertura desse crânio para que o corpo entenda que ela vai ter espaço suficiente para o crescimento desse cérebro. Então, é uma cirurgia bem delicada e uma cirurgia muito cara. Então, a gente está fazendo campanha para que a pequena Lívia consiga fazer essa cirurgia. E a mãe dela criou uma vaquinha online no Facebook, se não me falha a memória. Eu vou colocar um vídeo para passar aqui para vocês, explicando um pouquinho sobre a questão do diagnóstico dela. Ali também tem o link da campanha. E na semana que vem eu estarei trazendo a mãezinha dela aqui para a mãe dela poder explicar, poder falar certinho como é que eles descobriram, qual que é a urgência dessa cirurgia, o que se sabe até agora é que é uma cirurgia que precisa ser feita o quanto antes, porque como é uma cirurgia de alto risco, é uma cirurgia, ela está correndo o risco de perder a visão, e isso a qualquer momento. Então ela já está tendo fortes dores de cabeça, e realmente é uma cirurgia de extrema urgência e de extrema complexidade. Então, só vou deixar o recado para vocês aqui. E daí na semana que vem eu trarei a mãe dela para que a mãe dela possa estar mostrando laudos, tudo certinho, explicando com detalhes para vocês. Mas ali nesse vídeo já vai aparecer o Instagram da mãe dela para que vocês possam acompanhar a situação lá. Vai aparecer ali também o Pix Solidário, ali a conta, né, do Pix Solidário para quem quiser compartilhar. Gente, qualquer quantia é bem-vinda. Não posso doar nada. Compartilha o vídeo, compartilha a situação, que o fato de você estar compartilhando com alguém, de você estar espalhando isso daí, pulverizando essa informação para que as pessoas possam ajudar, cada vez mais pessoas vão ajudar e de certa forma também é uma doação muito bem-vinda, tá bom? Então a gente vai passar o vídeo aqui para vocês, para que vocês possam avaliar mais ou menos ali, dar uma olhadinha no tipo de problema e já irem se conectando aí com os contatos e espalhando essa informação para que a gente possa estar ajudando essa família. Lembrando que há 4 anos atrás, essa família passou por uma situação parecida com a outra filha. Então, assim, a outra filha teve uma situação de craniostenose, que é uma situação bem parecida. Só que, assim, há 4 anos atrás, eles precisaram levantar também o valor, fazer a cirurgia, voltar a fazer cirurgia, igualzinho vai ser com essa. Só que era outro valor, né? Na época acho que foi 65 mil, se não me engano, mais ou menos essa faixa. Hoje já é uma cirurgia bem mais complexa, porque é um problema até mais complexo que o da outra, então o valor também é maior e os tempos também são outros. Tá bom, pessoal? Então, aqueçam o coração de vocês aí e vamos espalhar essa campanha e vamos ajudar a pequena Lívia. Voltamos, pessoal, agora com o microfone, ó. Agora eu lembrei do microfone. Faz parte, né? A minha cabeça estava longe.
Vocês viram aí, deram uma olhadinha no vídeo, viram mais ou menos a situação, viram que princesa linda, que olho mais lindo, seria assim uma judiação, um anjo tão lindo desse, perder a visão, né? Por conta de um problema que surgiu assim, apareceu e a gente não tem controle. Então, assim, vamos ajudar, vamos, como eu falei, vamos aquecer o nosso coração, vamos compartilhar essa campanha aí com o pessoal e vamos nos mobilizar para que a pequena Lívia fique bem. Pessoal, hoje eu estou recebendo aqui a Tati. A Tati, ela é terapeuta integrativa, isso? Isso. Integrativa. Isso. Tati, seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. podcast da beleza. Obrigada. A Tati, ela é nossa parceira do Clube do Empodera. Eu tive o privilégio de conhecê-la lá. É uma pessoa Sim. extremamente doce, extremamente tranquila, que passa pra gente muita paz, muita calma, muita tranquilidade. Ela vai contar pra gente o que faz uma terapeuta integrativa. Apresente-se, Tati, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati Lamy, sou terapeuta integrativa, consteladora, palestrante. E o que na verdade eu faço, né? Eu auxilio mulheres, pessoas que precisam, mas geralmente as mulheres gostam mais de procurar nessas situações, né? Quando tá com algum bloqueio, quando tá com algum emaranhado, alguma situação que não consegue sair, que se encontra perdida, não sabe para onde ir, que tá num relacionamento que não tá gostando, ou então não consegue manter um relacionamento, tanto relacionamentos pessoais quanto profissionais. Então eu auxilio nesses momentos para a pessoa entender o que é esse emaranhado, entender o que está acontecendo, que está impedindo essa pessoa de chegar no ponto que deseja, chegar no propósito, chegar no que busca na sua vida, e tem alguma coisa e não sabe, o que tá, da onde vem isso? Onde está esse nó? Da onde que tá esse nó? Por que eu me sinto triste o tempo todo? Por que eu me sinto cansado o tempo todo? Por que eu não quero levantar da cama? Às vezes a gente não consegue, se não vem uma pessoa de fora falar, se não vem um terapeuta, um psicólogo ou quem for falar, uma amiga até mesmo falar, a pessoa não vai enxergar. Então, com as ferramentas que eu utilizo, a gente consegue entender melhor de onde surgiu e como tirar esse nó. E como sair desse embolado que a gente se encontra em vários momentos que a gente tem na vida, vários lutos que a gente passa na vida, na verdade, né? Porque cada perda que a gente tem é um pequeno luto que a gente tem. Claro. Então, cada luto que a gente passa, cada perda, cada obstáculo, se a gente não olhar aquilo com carinho, com atenção plena naquilo que está acontecendo, às vezes é aquela bolinha de areia. Quando vê, tá aquela pedra gigante. Exatamente. Né? O terapeuta integrativo, o terapeuta integrativo, né? O terapeuta integrativo, ele trabalha o autoconhecimento, isso? Trabalha o autoconhecimento, sim. Para que você Trabalha consiga entender o que está acontecendo. Sim, ele vai tratar tanto a sua parte física, mental, espiritual, dependendo das técnicas que você vai utilizar. Por exemplo, os terapeutas integrativos, os terapeutas holísticos, terapeutas complementares, são todos mais ou menos a mesma coisa. O que diferencia é como que eles vão trabalhar. Tem uns que vão trabalhar com uma determinada técnica, tem outros que vão utilizar várias técnicas em conjunto, por isso de ser terapeuta integrativo, e vai utilizar várias técnicas que vai olhar você como um todo. Você utiliza várias? Eu utilizo várias. Eu utilizo tanto a parte que vai mais para a parte de constelação, exercícios sistêmicos, isso é o sentir, é você, na verdade. O que você tá lá no fundo e você não consegue extrair, não consegue trazer para a consciência. Então eu te auxilio a trazer para a consciência essas questões. E daí a gente pode olhar isso tanto só com esses exercícios, com esses tratamentos, olhando para suas emoções, olhando para sua personalidade, para o seu mapa da personalidade mesmo, como que você age. Posso auxiliar também utilizando já as cores, utilizando óleo essencial, utilizando uma massagem. Aí vem o corpo físico. Então, depende de cada situação, a gente vê o que é melhor aqui. Qual técnica é melhor aplicar? Nunca vai ser uma técnica só. Sempre você vai incluir várias. Entendi. Para você poder olhar a pessoa como um todo. Entendi. Por isso que é integrativo. Por isso que é integrativo. Porque é mais de uma técnica. Sim. É incrível, hoje, nos dias de hoje, o autoconhecimento, ele está
é algo que está muito em alta, né? Sim. As pessoas, elas estão se autodescobrindo mais, elas estão se estudando mais, né? Elas estão estão se permitindo olhar para dentro, né? Eu acredito que a informação, né, Tati? Sim. Consegue fazer com que a gente busque cada vez mais os porquês, né? Aqueles porquês que a gente procurava esconder, aqueles porquês, eu acho que até a nossa cultura nos fazia antes, né? Sim. Esconder muitas coisas ou não perguntar muitas coisas, né? Aquele tempo assim de não fica questionando, não fica perguntando. Talvez os nossos pais, pela falta de conhecimento, eles não tinham como explicar pra gente, contar pra gente o que estava acontecendo, ou não sabiam responder aquela pergunta, que é uma coisa que criança faz muita pergunta, Muita né? pergunta, sim. Então, eu acredito que por isso também não fica perguntando, porque sim, né? E na verdade, nós adultos, nós temos que aprender a perguntar. Uhum. A gente tem muita dificuldade de perguntar. Eu assisti outro dia uma palestra que falava sobre as perguntas. Então ele diz assim, num trechinho lá, né? Uma criança pergunta pouco ou muito, né? E todo mundo muito. E um adolescente pergunta pouco ou muito, quase nada. E um adulto pergunta pouco ou muito, nada. Então, ele até cita da educação, ele até fala que a educação limita um pouco, né? Então, por favor, a gente não está falando que a educação seja algo ruim. Exatamente. Mas a educação, o dialético, né? Ela é uma educação que ela é limitante, se você parar para pensar. Porque Sim. ela te limita a aprender aquilo que eles estão ensinando. Por isso que se fala em pensar fora da caixinha, né? Ter aquele pensamento fora disso, aquela imaginação. Né? Porque as crianças, elas vivem da imaginação. Então, por isso que elas perguntam tanto, porque elas imaginam e perguntam. Ou elas perguntam e daí elas imaginam aquilo que você respondeu. Né? Elas criam dentro da mente delas. Então, é uma mente super ativa. E a gente não, você olha essa xícara aqui, ela é branca e tem algumas cores, tá bom. A criança, por não saber, né? Mas por que ela é branca por dentro? Por que só por fora que ela é pintada? Mas por que ela é dura assim? Mas por que a água não cai de dentro dela? Porque como ela não sabe, ela faz muitas perguntas, né? E daí até ele citou a questão dos jovens, né? Hoje nós temos jovens silenciosos. Os jovens de hoje, eles praticamente não falam, eles praticamente não perguntam, por 2 motivos. O primeiro motivo, porque eles têm um celular na mão, eles têm uma informação. Muita informação direta, pra né? Eles, digita ali, tudo dá um Google, tudo dá um Google, né? Deu um Google, pronto, respondeu. Então, às vezes até o pai nem está disposto a responder, ou eles também têm preguiça de perguntar, mas já há um bom tempo os jovens já não são de perguntar muito, né? O legal da criança é isso, que a criança pergunta muito, entende muito, e a gente não faz, como você estava falando, a gente não é de fazer perguntas. Não faz. E às vezes tem perguntas, né, Tati, que nós não fazemos nem para nós, né? Não é que a gente não tenha as perguntas, a gente só não sabe pôr para fora as nossas dúvidas. Isso aí. Os nossos questionamentos, né? A gente sabe que a gente tem coisas que a gente quer saber, mas a gente não sabe por onde começar. Para quem perguntar? Como perguntar? Qual palavra usar? E muitas vezes, por que não? Porque tem medo da resposta. Tem medo de achar que a pergunta foi boba. Tem medo de achar que a pergunta foi inconveniente. Tem vergonha. Tem vergonha. Ou às vezes tem medo da resposta ser algo que doa. E a gente não quer que nada doa. E não quer às vezes entender, né? Você tem que agir. Os traumas. Né? É igual quando você está numa situação, por exemplo, de um relacionamento, não vou nem dizer abusivo, mas um relacionamento infeliz, né? Você está num relacionamento infeliz e de repente você descobre que uma das duas partes ali, um dos dois descobre que o outro está tendo um caso, né? Tá acontecendo uma traição. Então, existe uma diferença muito grande entre você descobrir e você agir. Exatamente. Né? Porque você descobrir, para você se machucar, para você se indispor e saber já dentro de você que você não vai tomar nenhuma atitude. Algumas pessoas, às vezes, hoje eu entendo isso, porque antigamente eu tinha um pensamento que eu olhava algumas situações, alguns relacionamentos,
E mesmo sabendo, é aquela história do todo mundo sabe, né? Vai falar desse assunto assim, usando como exemplo, né? Mas é aquela história do todo mundo sabe, nossa, todo mundo sabe que fulana trai fulano, ou fulano trai fulana, né? E só ela que não vê, muitas vezes ela vê, só que ela sabe dentro dela que ela não vai tomar nenhum tipo de atitude. Porque como você falou, ninguém quer que doa. Então, eu acho que é muito você escolher qual é a dor que você quer. Exatamente. E às vezes, para essa pessoa, nesse determinado caso, para ela não importa isso que aconteceu. Para ela o peso, não é que não importe, mas o peso disso que aconteceu não é... É como se na balança dela, tá bom, a pessoa fez isso, ok. Mas se eu agir, o que vai acontecer? Então ela prefere manter o peso disso mais para baixo do que as outras questões que ela quer manter. Mas porque muitas tem vezes por várias covardia, coisas. Tem várias coisas que acontecem. Não é só o relacionamento em si. Se tem filhos, se não tem. Se tem bens. Se tem bens, se não tem. O medo de não achar outra pessoa e de ficar sozinha. O que vão dizer. O que vão dizer. Se eu falar que eu sei, eles vão querer uma atitude. E às vezes a atitude que eu quero tomar não vai ser a atitude que esperam. Então a pessoa acaba não fazendo nada, porque o peso fica diferente. Eu prefiro ficar aqui fingir assim, que não sei e levar desse jeito, do que ter que tomar uma atitude e ficar numa situação que eu não quero. E às vezes até o papel de vítima, né? Os coitadistas, também, né, que a gente chama. tem papel de vítima. A pessoa, ela sabe que ela tá passando por uma situação dessa, é que a gente está falando de um caso específico, né, assim, de uma situação específica, mas assim, às vezes a pessoa sabe que ela está passando por isso, todo mundo que olha de fora vê ela como a vítima. Então, mesmo ela sabendo, ela finge que ela não sabe, porque ela está sendo a vítima. Ela está sendo atendida, está sendo olhada. As pessoas tratam diferente. Exatamente. Isso é um padrão de comportamento. Exatamente. Existe um padrão de comportamento em que a pessoa tem essa necessidade de ser vista. E a forma que ela tem essa necessidade de ser vista, várias padrões de comportamento são assim. Mas essa determinada pessoa, ela acaba realmente se fazendo de vítima, como, ai Deus, ó céus, ó vida, igual aquele cachorrinho lá, não lembro o nome do cachorro, que ficava, ó céus, ó vida, ó azar. Esse padrão de comportamento, não é que ela... não é racional. A única coisa que a pessoa está querendo é a atenção. E a forma que ela achou de ter essa atenção é sofrendo. É tendo dor. Sabe aquela pessoa que fala que tem dor em tudo? É tendo dor. É brigando em casa. É não tendo nenhum tipo de relacionamento com ninguém. Se isolando. Se fazendo de vítima realmente em todas as situações. Por quê? Porque ela quer ser incluída de alguma forma, mesmo que essa inclusão seja por dó. E que alguém a inclua. Que alguém olhe para ela, ela não se coloca, dela, ela não se coloca. Mesmo, ela quer sempre que alguém a coloque ali. Sim, mesmo que seja por dó. Ela tem essa necessidade. Ela precisa suprir essa dor dela. Tem formas de trabalhar isso. Tem formas de você reverter isso dentro de você. Mas a pessoa tem que estar disposta. Isso vem é uma cultura é algo implantado ali. É de infância isso, né, Tati, normalmente. A nossa personalidade ela se desenvolve na infância. Até ali os 7 anos, a gente tem o desenvolvimento da personalidade. Após os 7 anos, ela vai, vamos dizer, aprimorando, e o auge dela é na adolescência. Por isso que a gente fala que adolescente é tudo, né, 8 ou 80. Por quê? Porque é o auge da personalidade. Mas é o auge da dor da personalidade. Então, é o auge que... É quando o vulcão entra em erupção pela primeira vez. Exatamente. Passou toda a fase, ela tem toda a personalidade dele criada ali, daí vai tendo a vida. E vai mostrando como ir moldando essa personalidade. O problema é que muitas vezes a gente molda para dor e não para solução. E a gente continua repetindo padrões, repetindo situações. Quando você para e pensa, nossa, mas eu sempre fiz isso desde a minha adolescência. É porque é a sua personalidade. Só que você está agindo na dor, se isso te faz mal. Se te faz bem, não, ok, tá tudo certo.
Mas se é algo que te faz mal, é algo que te trava, é porque você está agindo na dor da sua personalidade. E o que é a personalidade? Como que ela é formada? Não é formada porque alguém fez algo para você. É formado porque você interpretou aquilo de alguma forma. E as pessoas, elas têm muito isso. É bem importante isso que você está falando, porque as pessoas, ela tem muito esse negócio de eu tenho um trauma porque alguém fez isso para mim. E as pessoas interpretam muito o trauma como algo que alguém lhe fez. O trauma é como você interpretou exatamente, aquela situação. Como você recebeu a situação. Não quer dizer que a situação seja boa ou ruim. Não é isso. Mas pode acontecer a mesma coisa comigo, a mesma coisa com você. Você vai olhar de uma forma, eu vou olhar de outra. Você pode olhar e não levar isso para sua vida. E eu posso arrastar minha vida inteira aquilo doendo dentro de mim. Exatamente a mesma situação com as mesmas pessoas. Entendi. Então, é como a personalidade é formada, e eu gosto de falar isso para as pessoas entenderem. A personalidade é formada na infância. O que aconteceu com você quando você era uma criança, você interpretou aquilo com a sua visão de criança. Tudo o que aconteceu. E pegou aquilo para você. E você levou isso para dentro de você. E é a partir dali que você começa a ter a visão do seu mundo. Então, a visão do seu mundo é uma visão de criança. Porque é lá que você constituiu a sua personalidade. Por exemplo, tem muitos adultos que quer porque quer ter essa xícara. E vai fazer de tudo para ter essa xícara. Vai passar por que for para ter essa xícara. Isso é uma atitude de criança. Por que você precisa ter essa xícara? Quando você quer uma xícara, um exemplo, gente. Quando você quer uma xícara, você quer para quê? Para que serve uma xícara? Para você pegar e tomar alguma coisa. Então, qualquer xícara irá te servir. Mas quando você bate o pé, quando você faz uma birra, que você quer aquilo ali. Que você quer aquilo, porque tem que ser aquilo, é uma atitude da sua criança. Não estou aqui julgando certo e errado. Sim, não. Só questão claro, você de está que falando o fundamento. A atitude é uma atitude mais de criança. Todos nós temos, em todas as situações da vida. Nós sempre estamos agindo com a nossa criança muito forte. E a gente sempre tem um desejo, né? Um desejo material. Sempre tem, né? Um sempre desejo material tem. Que você olha e fala, eu quero aquilo dali, tem que ser aquilo, e tem que ser aquele. Exatamente. Ciúmes, brigas de trânsito. Veja uma criança brigando por um objeto. Agora remeta isso na fase adulta. Uma criança brigando por uma vaga de estacionamento. Mas eu quero essa vaga. Não, mas essa vaga é minha. Não, mas eu que quero, eu que cheguei primeiro. Remeta isso na infância, não é exatamente igual? É igual. É exatamente igual. Com um teor de calor muito maior. Muito mais intenso. Por quê? Porque essa tua personalidade tá mais intensa dentro de você. Verdade. Então a gente tem essa personalidade que quanto mais a gente compreende ela, não é que ela vai deixar de existir, gente. Não, tua personalidade é única e ela e pronto, acabou. Sim, Só que tem caminhos de crescimento. O que é esses caminhos de crescimento? É você conseguir olhar para aquela situação e você entender que aquela situação, quando você age no impulso, naquele teu instinto, te traz dor. Você acha que não, mas ele está te trazendo dor. Uhum. Então, quando você consegue perceber isso de forma mais rápida e recalcular a rota. Se eu sei que se eu for por aqui, que eu sempre vou por aqui, eu vou sofrer. Por que eu tenho que ir? Ou às vezes você já está no meio do caminho. Meu Deus, mas eu estou voltando a fazer isso. Por que eu estou voltando a fazer isso? Eu já percebi que aqui não é o meu caminho. Então, quando você estuda a sua personalidade, quando você vai atrás de como que é o seu padrão de comportamento, não é que ele vai deixar de existir. Mas você vai perceber quando você está agindo de uma forma que vai te prejudicar. Porque muitas vezes a gente age e não percebe que está nos prejudicando. Vai perceber lá na frente, depois que já foi aquele bolo todo. Né? Já quebrou. E daí depois ainda chamam de experiências. Né? Daí, sim, nós temos várias experiências. São, na verdade são, às vezes negativas, às vezes positivas, sim. Mas tem algumas coisas, algumas
alguns sofrimentos, eu acredito, algumas situações que a gente pode desviar. Exatamente. Né? Pode até mesmo evitar. Sim. Mas é muito aquilo, como você falou, do não, eu quero ver se é isso mesmo, o tal do pagar para ver, né? E acaba pagando, às vezes, com a saúde, às vezes. Exatamente. Né? Eu tenho uma dúvida pessoal. Pergunte. Eu sempre tenho dúvidas pessoais. Pode perguntar. Você acha que hoje, porque assim, hoje em dia é muito mais fácil você ouvir e você ver mães que procuram psicólogos. Vou usar psicólogos, mas vamos mudar de psicólogo para terapeutas. Porque eu aprendi que a terapia ela é muito vasta, então ela pega. Sim, ela abrange muita coisa. Abrange, Vamos chamar de terapia. Hoje as mães procuram terapias para os seus filhos muito mais cedo. Muito mais cedo, Cada sim. vez mais cedo. Você acha que isso vai ter um efeito tardio, um efeito lá na frente, né? Não digo tardio, mas a longo prazo, isso vai ter um efeito positivo? Sim. Você acha que a... Como que tá o mundo hoje? Eu digo assim, na questão humana, você acha assim que teremos seres humanos melhores, Tati? Por conta dessa procura, dessa busca mais cedo? Sim, por que as mães estão procurando? Porque elas não tiveram. Porque elas não tiveram, exatamente. Por que o mundo é tão ansioso? Por que o mundo é tão depressivo? Porque a gente não resolvia as nossas questões. É um longo prazo? Se é certeza que vai acontecer, não tem como ter certeza, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Mas se o caminho continuar sendo assim, vai diminuir a quantidade de pessoas ansiosas, depressivas e com os transtornos, 1001 transtornos que estão surgindo por aí agora. Por quê? Você já está olhando para isso. Esse é o andar da carruagem, né? Você já está olhando para isso. Então, você já está trabalhando essas questões. Eu levo minha filha em psicólogo. Ela já está olhando para essas questões. A escola dela já tem um projeto de olhar para as emoções. A gente não olha para as nossas emoções. A gente nunca olhou. Sempre engole o choro, fica quieta, não faz isso, não faz aquilo. Você não podia olhar para as suas emoções. É incrível, né? Como é que pode... nós já estamos em 2023. Como é que pode ninguém ter olhado ainda e ter visto a necessidade de ter uma educação emocional? Sim. Dentro de uma escola. Agora, eles estão, pelo menos na escola das minhas filhas, e eu vi em outras, que eu fui pesquisar outras escolas, não foram todas, mas eu vi várias escolas com projetos iniciais. Não vou dizer que são projetos super complexos, mas são projetos para você olhar as diferenças, mas não diferenças... Não vamos entrar no extremo da diferença, vamos entrar nas diferenças simples. Você perdeu seu dente. Está na fase de você perder seu dente, que é a fase da minha filha agora. E tá tudo bem. Porque tinha crianças que ficavam apavoradas de perder o dente. Meu irmão não. Então, tá tudo bem você perder dente, é sua fase. Tá tudo bem você usar aparelho, é uma fase. Então, eles estão trabalhando nessa escola específica dela, e algumas que eu vi, tem até projetos mesmo, é um projeto que eles utilizam uma vez por semana, em que eles falam dessas diferenças que acontecem no corpo das crianças, porque elas vão crescendo, umas vão engordando, outras vão emagrecendo, uma tem cabelo comprido, outra tem cabelo curto, uma usa óculos, uma tem sarda, um tem cabelo preto, outro tem cabelo ruivo. Eles vão trabalhando essas diferenças e daí vão trabalhando o que é o medo, o que é a tristeza, o que é a raiva. Tá no momento que é a fase principal que a criança sente medo, por exemplo. Então, eles têm toda uma historinha que eles contam, olha, esse daqui ele também tem medo. E o que ele usa para poder suprir esse medo? Então, tá tendo esse início de projeto. Início, eu digo, porque não são em todas. São algumas escolas. Não posso dizer de escola pública, porque minhas filhas estão em escola particular. Então, eu estou falando da escola delas e de algumas que eu vi. Então, eles estão iniciando esse projeto, iniciando esse movimento de olhar para essas emoções. Porque a gente não sabe quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, quando a gente está com uma angústia. Não necessariamente essa angústia é uma tristeza.
Às vezes a angústia é uma raiva. Eu até Uma raiva encruada. Eu até faço alguns exercícios e algumas pessoas que eu já atendi na imersão, que eu fiz também, é você pegar, parar e vir para o momento presente. Sentiram nossa falta? A gente foi no shopping tomar um suco bem gelado. A gente teve um probleminha aqui, um probleminha técnico. Por isso que a gente teve um intervalo um pouquinho maior. Mas nós estávamos papeando aqui, nós estávamos fazendo um podcast nos bastidores aqui. Não pense que a gente perdeu tempo, perdeu de falar, não. A gente estava colocando a conversa em dia, literalmente. Verdade. A gente estava conversando aqui sobre aquilo que a Tati comentou, sobre o retorno, sobre a gente repetir aquilo que a gente fazia, a nossa personalidade de criança, a gente repetir quando adulto, né, Tati? Uhum. Falando das atitudes que a gente tem, né? De quando criança que coloca um apelido para chamar atenção, e daí você estava contando que você afasta pessoas que você ama porque você fazia isso quando era criança. Eu fazia. Eu sempre fiz. A minha personalidade, por exemplo, né? A minha personalidade, o meu padrão de comportamento, tem tanta necessidade de se sentir incluída que o medo de ser excluída me fazia excluir. Que eu preferia excluir do que ter que passar pela exclusão. Então, em vez de eu ter grupos de amigos, em vez de estar sempre em grupo, sempre aproveitando, sempre fazendo amizade, eu me afasto. Porque se eu me afastar, eu não corro o risco de sofrer se você perder. Se por acaso alguém me afastar. E eu lembro que eu fazia isso em qualquer situação. Em qualquer situação. Mas principalmente em questão de amizades, em questão de namoradinho, nessas questões. Porque o medo era muito grande. A insegurança era muito grande. E a vontade de ser aceita era muito grande. Então eu pegava e afastava. E eu percebi que esse é o meu padrão até hoje. Então essa é a minha luta constante. Por que eu entrei em grupos?
Por que eu tô no grupo do Empodera, tô em outros grupos de empreendedorismo? Porque é uma forma de eu trabalhar a minha personalidade. Porque para mim é muito difícil estar dentro desse grupo, porque o medo da exclusão é muito grande. Então eu vou bater de frente, porque eu já entendi que é esse o meu medo. Eu já entendi que é isso que me afasta, que isso que me faz não ir para frente em busca do que eu quero. Então eu vou bater de frente. Agora não, agora eu vou participar. Agora eu vou vir em podcast. Agora eu vou no encontro que teve não sei aonde. Agora eu vou fazer parceria com não sei quem. Vai me excluir? Vai doer? Não sei. Pagar pra ver? Pagar pra ver, isso daí. Nessa situação é justamente pra burlar essa minha personalidade. E é muito nobre isso, né, Tati? Você ter descoberto isso, você saber que você tem que tratar isso, Sim. Sabendo que você está correndo esse risco, porque é como a gente conversou lá no início. No início da nossa conversa, você ainda falou disso. Do cada um enfrentar de uma maneira, do cada um ver, né, receber aquilo de uma forma. De repente eu poderia virar para você e falar assim, imagina, a coisa mais normal do mundo, qualquer um pode ser excluído de qualquer coisa a qualquer momento. Sim. Mas de repente o que para mim é isso, para você é isso, para o Exatamente. outro é isso, Exatamente. Né? Para o outro não é nada. Então é muito a maneira, realmente a maneira como você recebe. Por isso que é muito particular, é muito singular de cada um. Né? Sabe aquela pessoa? Agora, eu tô falando agora de uns clássicos. O meu, na verdade, o meu padrão de comportamento, gente, vocês não têm noção, é uma loucura que vocês não têm noção. É o mais louco que tem, de todos, de todos. A gente queria saber, né? De todos, é tenso. Gente, só isso dá umas 5 lives pra eu falar do meu padrão de comportamento, só pra vocês terem noção. Porque assim, eu trabalho para ir em busca do autoconhecimento, tem 1001 formas. Você pode ir por vários caminhos. Mas eu escolhi para mim e escolhi trabalhar com as pessoas o mapa da personalidade que é feito através do Enneagrama. Então, ela tem as personalidades lá, dentro desse Enneagrama, que é um mapa de personalidade. Não importa se é, sabe, DISC, que geralmente as pessoas conhecem, temperamento, corpo explica, e tem vários. E cada um vai se achar até mesmo um mapa astrológico. É um autoconhecimento muito completo. Numerologia é um mapa para você entender como que você é e como que você pode trabalhar. Eu acho muito interessante, inclusive. Tem várias formas. Eu me adaptei ao Enneagrama. Eu gostei da forma de trabalhar com o Enneagrama. E é um aprendizado constante. Só que tem várias lá personalidades. A minha é uma delas, que é a mais inversa possível. Porque existe lá, quando você autopreservação, a questão de instinto. Vou falar algumas partes técnicas só para vocês entenderem. Quando você é autopreservação, você age desta forma, você olha para você. Quando você é social, você olha para o grupo. Quando você é sexual, você olha para um parceiro ou você e mais um. No meu caso, é o contrário. Porque o meu perfil em si, ele é todo inverso. O autopreservação vai olhar para qualquer coisa, menos para a pessoa. O social vai fugir de encontros sociais. E o sexual vai ter uma briga constante com seu parceiro do lado, ou com qualquer parceria que faça 1 a 1. Então, por isso que eu falei, o meu é um caos, é totalmente fora, o mais difícil de compreender dentro desse perfil. Mas, por exemplo, sabe aquela pessoa que você fala assim, não leva nada a sério? Isso é um padrão de comportamento. Por que não leva nada a sério? Porque ele tem um medo, mas é um medo tão interno dele, de que ele faça alguma coisa e aquilo ele sofra muito e sinta muita dor, que ele não dá continuidade. Então, aquela pessoa que vai trocar o tempo todo, por exemplo, de emprego. Na hora que vê que o negócio está engrenando, que vai ter uma responsabilidade, que aquilo pode gerar uma dor, não quero mais isso para mim, eu vou para outro lado. Não quero mais isso para mim, eu vou para outro lado. Aquele que vai pulando de galho em galho, de relacionamento, é um padrão de comportamento. Por que faz isso? Entendeu por que faz isso? Outro padrão de comportamento é aquela pessoa que faz tudo por status. Isso é um padrão de comportamento. Por que ela faz tudo por status? O que motiva ela a ter tudo? Não é só o ter. Mas o que motiva? É o padrão de comportamento. E aquela pessoa
Que Deus o livre, a xícara tá aqui, tem que estar aqui, virada pra cá. Essa daqui também, não, tá torto, não pode. Esse celular tem que estar enquadrado aqui. Extremamente perfeccionista. Por quê? É um padrão de comportamento. E isso tem a ver com esse perfil que foi criado, esse caráter que foi criado quando criança? Sim. Exemplo. Veio de uma família muito rígida. Muito rígida. Ou que não dava carinho, ou que não dava atenção, ou era uma família que tinha o comportamento mais instintivo, mais de corpo, sabe? Reativo, pessoa que fala alto, pessoa que vem, ameaça, gesticula. Não necessariamente que bata. Não necessariamente que xingue. Mas é aquela coisa mais intensa. Essa criança pode ter compreendido. Essa criança pode ter compreendido que ela tem que se proteger. Ela tem que aprender a se proteger. Porque pode acontecer alguma coisa com ela. Então ela se torna uma pessoa que fala alto, uma pessoa que chega, todo mundo vê que tá chegando, uma pessoa que pode mexer com todo mundo, mas não mexe com a minha família. Uma pessoa extremamente agressiva na forma de agir. Não necessariamente que vai bater, mas pode ser. Não necessariamente que vai xingar, mas pode ser. É porque ela sentiu que ela tinha que se proteger de alguma forma. Então, chegou na fase adulta, ela se protege da forma que ela acha. E geralmente é com o corpo. Então, se torna, sabe? Aquela pessoa que infla o peito. Fala, vem. Quero ver você falar alguma coisa agora pra mim. Trocando em miúdo, padrão de comportamento. Um barraqueiro, pode ser. Mas é porque sentiu na infância que precisava se proteger e proteger quem ela amava. Ou o pai era indiferente, mãe, independente de quem for, uma figura paterna, uma figura materna na sua vida, era indiferente. E ele sentiu que o pouquinho que ele tinha daquele relacionamento, ele tinha que guardar. E ele não podia expor isso. Tinha que guardar. Então ele começa a guardar muita coisa. Guarda, guarda, guarda. Guarda emoção. Guarda sentimento. Guarda mágoa. Guarda produtos físicos acumuladores. Guarda, guarda, guarda. E geralmente guarda muito conhecimento. Não consegue se envolver com pessoas que não tragam o mesmo nível de conhecimento que ele. Por quê? Se não tem o mesmo nível de conhecimento com ele, ele vai ter que dar o conhecimento. E ele não consegue, porque ele tem que abrir reter. A gaveta. Ele tem que reter para ele. Entendeu? Entendi. Então são vários. É interessante, né? São vários. Aquela pessoa que cuida, que faz festa na casa, que sempre faz aquele mundaréu de comida. Tudo que é festa na casa daquela pessoa. E ela quer estar sempre servindo todo mundo. Tá sempre sorrindo. Tá sempre ajudando. Qualquer coisa. Ai, você pode comprar isso daqui pra mim? Ah, posso? Mas aonde que é? Ah, é lá na Bahia. Vou. Exemplo, né? Não claro, consegue dizer extremo. não. Não consegue dizer não. Não consegue dizer não, porque se ela disser não, ela vai perder o amor daquela pessoa que tá à volta dela. Então ela vai falar sim pra tudo. Mas fale pra ela que ela tá falando sim pra tudo porque ela não quer perder o amor. E às vezes até isso ela não vai entender. É pesado falar isso, mas muitas vezes a pessoa está comprando, né? Você para pra pensar, ela tá comprando esse amor, ela tá comprando esse carinho, essa atenção. E ela compra. Né? Porque se você... Para que você goste de mim, eu tenho que fazer alguma coisa. É complicado, porque assim, a minha família é uma família muito grande. Uhum. E quando eu falo muito grande, é muito grande, amiga. Nós somos de uma família de 17 filhos. Nossa. Sou a última dos 17 filhos. Minha mãe criou 13 filhos desses 17. Então pensa, gente, é uma galera. E eu tô ouvindo você falar e eu identifiquei vários personagens dentro disso. E vocês não estavam na mesma casa? Exatamente. Daí você falou assim, você falou ali, daí tem aquele que faz assim, eu lembrei de fulano. Aí tem aquele que faz assim, eu lembrei do outro. Aí tem aquele que faz assim, eu lembrei do outro. Aí tem aquele que faz assim, esse sou eu. Uhum. Eu pensando aqui, né? Então, mas espera aí. Se são todos do mesmo lar e os pais eram os mesmos,
porque somos todos do mesmo pai e da mesma mãe. Como que pode, né? Cada um ter desenvolvido um jeito. Hoje você olha, você já ouviu falar, tem um ditado que diz assim, em família grande sai de tudo. Já ouviu falar isso? Sim. A minha família é assim. Porque assim, é a visão da criança, a situação. A minha família tem de tudo. Então, é bem isso, cada um teve uma visão. E fora assim, pense, seus pais, quando eles tiveram o primeiro, eles tiveram o primeiro. Quando eles tiveram o segundo, eles já não eram mais a mesma pessoa que eles eram quando eles tinham o primeiro. Como que eles vão ser a mesma pessoa do primeiro quando tiveram você? Exatamente. Nós não somos as mesmas pessoas que fomos de manhã. E é muito incrível como uma informação muda a tua cabeça. Muda. Eu trabalhava de manicure há, sei lá, 20 e poucos anos atrás. 20 anos atrás, mais ou menos. Talvez um pouco mais. E um dia eu estava fazendo a unha de uma cliente e ela falou assim para mim, nós conversamos e eu estava num dia triste, estava num dia assim chorosa e não sabia por quê. E daí eu conversando com ela assim, eu estava tristinha e ela disse assim para mim, o que você tem hoje que você está triste, né? E eu falei assim, não sei, tô lembrando da minha família e tal. E a gente entramos no assunto e eu contei um pouco da minha vida para ela e tal, dos irmãos, muitos irmãos. E ela usou uma frase que nunca mais eu esqueci. Ela disse assim, Angelita, você já parou para pensar que você nasceu numa família de pais velhos? Porque quando eu nasci, a minha mãe ia fazer 43 anos. E o meu pai já era doente. Quando eu nasci, meu pai já estava doentinho, sabe? Daí, depois veio a investigar bem e ver que era um câncer bem agressivo. Então, quando meu pai faleceu, eu tinha 6 para 7 anos. E, então, essas coisas, assim, me marcaram muito. Eu tenho, assim, as pessoas dizem assim, não, a partir dos 5 anos, 6 anos, você começa a guardar. Eu me lembro de coisas, assim, de quando eu tinha, sei lá, acho que 2, 3 anos de idade. Eu me lembro. Eu não lembro certinho a idade que eu tinha, nem o dia, mas eu me lembro assim, tem os flashes dos acontecimentos, sabe? Então, eu vivi com meu pai até os 6 anos, por exemplo, mas eu me lembro de tudo que eu vivi com meu pai. Foi marcante para você? Foi muito marcante. Então, eu me lembro assim de um amor intenso do meu pai para comigo, me lembro assim da luta, do sofrimento dele, me lembro de muita coisa. E daí eu conversando com ela esse dia, e por que eu falei que uma informação abre a tua mente? Porque quando ela falou isso, deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, gente, é verdade, eu nasci numa família de pais velhos, então eu não tive, meu pai e minha mãe estavam cansados. Minha mãe tinha tido 17 filhos, não que ela não me amasse, ela me amava. Mas ela era outra pessoa. Mas ela era uma pessoa judiada, ela era uma pessoa sofrida, uma pessoa cansada. E uma pessoa, eu percebia na minha mãe, hoje eu sei, que a minha mãe ela tinha uma autocobrança muito grande. Imagino. Ela se autocobrava, ela cobrava dela aquele amor que ela tinha que dar para todos os filhos igual. Então, a minha mãe nos últimos tempos, olha que forte isso, gente. A minha mãe nos últimos tempos, a minha mãe não tinha mais casa, por opção. Ela não queria mais ter casa. A casa dela era a casa dos filhos. Ela ficava um tempo em cada casa. Ela passava o mês inteiro rodando todas as casas. Porque ela tinha dentro dela um desejo de estar com todos os filhos. Mesmo os filhos sendo casados, cada um tendo a sua vida já, ela sentia que ela tinha a obrigação de, como mãe, a maneira que ela tinha de demonstrar o amor dela, de dar esse amor para os filhos, era essa. Era indo na casa dos filhos. Ela ia na casa dos filhos. A minha mãe faleceu no dia 13 de outubro. E no dia 12 de outubro foi dia das crianças. E ela recebia benefício, né, pensão do meu pai. E ela recebeu a pensão do meu pai, ali mais ou menos por meados do dia 8, dia 10, mais ou menos. Ela pegou todo o salário dela, tudo, e comprou tudo em presente para os netos, que foi o último salário dela. Então, assim, ela era uma pessoa que ela já tinha desprendido de todas as coisas pelos filhos, pelos netos, então ela não queria mais, ela falava, não que ela tivesse desistido de viver, de forma alguma. Minha mãe amava viver e tinha
muita fé de que ela ia fazer aquela cirurgia e ela ia sair boa, mas assim, hoje eu consigo enxergar tudo isso, eu consigo ver tudo isso assim como o tipo de amor que ela podia dar. Exatamente. A maneira que ela tinha de doar esse amor, por ela ter tido muitos filhos e por ela tinha assim, não sei se era uma culpa, o que ela carregava, porque ela achava que ela tinha que dar mais a esses filhos. Ela tinha que dar mais amor, ela tinha que dar mais atenção, porque pense, é uma ninhada, gente, né? Quantos filhos você tem? 2? Eu tenho 3, um anjinho e as 2 meninas. Então, você cria 2 filhos. A tua vida é em função desses 2 filhos. Sim. Você imagine a tua vida em função de 13 filhos. É muita gente. E daí mais os netos já, e os genros, as noras. Não tem como não se culpar em algum determinado momento. A gente que não tenha nem filho, que tá só o marido ali, às vezes você se culpa por alguma determinada situação. E imagina com um filho ainda. Né? Vários. Então faz parte. E ela entendeu como que ela poderia retribuir de alguma forma. Né? Como que ela poderia amenizar um pouco esse sentimento dentro dela. Sim. E foi lindo. E é igual quando você vê numa família, a maioria das famílias grandes tem os seres problemáticos, vamos dizer assim, né? Problemáticos perante a sociedade. Atraem ali os problemas para si, né? Perante a sociedade. Então, na nossa família também não é diferente. Nós também temos algumas pessoas da família que tomaram aí alguns rumos que a gente fala assim que, lembrando lá daquilo que você falou, do partir para a guerra todo mundo junto. Nós somos uma família que quando um tá doente, ou quando um tem um problema, é assim, ó. Todo mundo em cima, sabe? Então a gente se reúne e se une nisso. E normalmente, outro dia até se levantou essa questão dentro da família, assim. No ano passado nós perdemos 2 irmãos. No mesmo ano. Então levantou-se a seguinte pergunta no grupo dos irmãos: por que a gente só se reúne quando tem uma dor? No velório, numa doença. Você, com a tua experiência, vai me dizer se eu tenho razão ou não e se essa é a tua visão também. Porque na dor a gente quer. Exatamente. A gente quer proteger. Porque quando tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Entende-se que cada um está se cuidando. Está se cuidando. Agora, na dor, você fala, nossa, eu preciso dar um suporte. E como que aquela pessoa vai passar por isso? Por isso que você acaba só se encontrando em velório, se encontrando em hospital, se encontrando em o que for, né? Se reúne quando está doente. Ou quando todas essas situações. Por quê? Porque essa pessoa quebrou em algum momento. E ela precisa de um suporte. E que suporte que ela vai ter? A gente sente essa necessidade de dar esse suporte. A pessoa é capaz de sair de qualquer situação quando ela quer. Mas é muito melhor quando tem a família em volta. Ah, não, com certeza. Quando a gente faz isso pro outro, essa doação que a gente faz pro outro, a gente alivia essa dor dentro da gente. Uma coisa que eu falo e é polêmica, não é que eu fale. Na verdade, é estudo, né? É da PNL. Mas quando eu falo, gera uma polêmica e as pessoas não entendem muito essa questão. Mas toda a intenção que nós temos, ela é positiva. Não quer dizer que ela seja correta, mas ela é positiva. Então, com certeza, ela é uma intenção positiva a ajudar o outro? Mas toda a intenção positiva é para nos agradar. Não é para o outro, é para a gente. A gente fala que é para o outro. Mas quando você vai ajudar um irmão seu que está doente, se você parar para pensar friamente, racionalmente, por que você está indo ajudar o irmão, não é somente para ajudar o irmão, é para você se sentir bem por ter ajudado o seu irmão. Nenhuma atitude que a gente tem não está levando nós em consideração. Primeiro vem o que a gente quer, para depois ajudar o outro. E isso não é egoísmo. Isso é sobrevivência. Não é egoísmo. Só que a gente tem que trazer para o racional isso de uma forma mais forte, porque realmente a gente tem que olhar para a gente por primeiro.
E cada vez Não mais é só nessa cada vez situação. mais se explica isso, né? Se fala disso. É igual quando alguém morre, né? A primeira vez que eu ouvi isso, que eu vou falar agora, eu achei um absurdo. Porque eu tinha outro tipo de entendimento. Minha cabeça era voltada para outra coisa. Tá tudo bem? A pessoa falou assim que quando... Não, eu ouvi isso num programa de rádio. Ele falou assim... quem não ama, o quer para si. E quem ama, o quer para o outro. Ele falou isso. E daí eu fui atrás de descobrir o que isso queria dizer. Daí eu li uma matéria sobre o luto. Sobre a dor do luto, né? Por que choramos o luto? Porque nós nos perdemos. Exatamente. As pessoas... Não é porque você perdeu a mãe. Exatamente. Porque eu tô chorando porque a minha mãe morreu. Não. Claro, né? Mas assim, eu estou chorando porque eu perdi a minha mãe. Porque eu deixei de ser uma filha. Exatamente. Só que você não deixou. Exatamente. É essa visão que Exatamente. O luto é um processo extremamente individual. Não é coletivo. Cada um vai passar da forma que entende. E não é uma régua de quanto você ama a pessoa. Foi o que eu falei no começo. Luto são perdas. Pode ser perder um emprego. Pode ser bater o carro. Não importa. É um luto. São pequenos lutos. Qualquer coisa que você não tem mais, qualquer coisa que você perde, você gera um luto. Você passa pelo processo do luto. Só que nós falamos muito de luto de perda de morte. Quando fala em luto, né? você já pensa Você já em morte. associa em morte. Mas é porque a morte é o extremo. Mas quando alguém morre, você perde algo dentro de você. Não é o outro. Tem gente que vai, nossa, ai, que absurdo. Gente, tá tudo bem. Mas vamos parar a pensar um pouquinho. Quando a mãe morre, a gente, nossa, que dor, minha mãe morreu. Mas tá triste por quê? Porque você não vai mais ter o abraço da mãe. Porque você não vai mais ter o colo da mãe. Porque você não vai mais ver a mãe. A dor é da essa gente, dor. E é uma dor, se você parar para pensar até, não sei se dá para usar a palavra egoísta, mas é uma dor egoísta porque é uma dor sua. Mas aí que eu porém, não é problema. É porque você continua vivo. Então essa dor é sua. É sua. É você que vai carregar essa dor. É você que vai... Na verdade, choramos e sentimos porque sabemos que vamos ter que passar por esse sofrimento, por essa tristeza. A morte dos nossos irmãos, os nossos 2 irmãos morreram da mesma doença. Os 2 adoeceram de câncer e os 2 morreram. Um faleceu em fevereiro e o outro faleceu em julho. E o primeiro que faleceu, ele nos deu uma lição de vida muito grande, porque nós vivemos essa doença com ele ali, foi muito rápido, muito intenso. Ele diagnosticou, em novembro, esteve doente em dezembro, piorou em janeiro e em fevereiro faleceu. Então foi muito rápido. Só que foi assim, eu passei por um processo, Tati, acredito que toda a minha família, mas como você falou, o luto, ele é individual. Então, eu estou falando da minha pessoa. Eu passei por um processo de mudança, assim, que eu acredito, sinceramente, que eu evoluí como ser humano uns 20, uns 30 anos. A evolução que eu tive. Mas como assim? Como que uma pessoa pode ter tanta evolução no meio de tanta dor? A dor é que transforma. Exatamente. Eu tive assim, claro, tem a dor do sofrimento que eles teve, tudo que a gente enfrentou, tudo que a gente passou, a perda dele, o sofrimento. Eu estou falando do primeiro porque a gente acompanhou mais de perto do primeiro e foi mais avassalador, mais rápido. O outro lutou durante mais um tempo e quando piorou já faleceu. Mas esse foi algo assim que veio como muito rápido, furacão mesmo, derrubando tudo e levou ele embora. Então foi um processo assim tão... É como se alguém tivesse me pego, assim, colocado 2 ganchos em mim, me colocado dentro de um balde de ácido e tirado de volta. Parece que eu vim uma outra pessoa. É isso que eu sinto. Pelo tipo de sofrimento que a gente passou, pelo tipo de luta que a gente teve. Mas sabe aquela luta que você tem que falar assim, eu vou ter que aceitar.
não enfrentar, eu vou ter que aceitar. Nós tivemos que aceitar tudo que estava vindo, porque era uma impotência muito grande. Sim. Por mais que a gente brigasse, por mais que a gente gastasse, por mais que a gente fizesse, tudo estava se desenhando e falando, olha, o final vai ser esse aqui. E o final foi exatamente como foi dito. Então ali a gente viu assim a nossa impotência, o quanto a gente é impotente diante de certas situações. Por isso que eu digo que eu tive uma transformação muito grande, porque o luto desse meu irmão primeiro foi assim, eu vejo a morte de uma maneira tão diferente depois disso. Dói, claro que dói, muito demais, mas eu consigo ver isso daí. Mas vê diferente. A questão não é se vai doer ou se não vai doer, é o que você vai fazer com essa dor. Dói, dói. Mas o que você vai fazer? Você vai ficar deitado na cama chorando e não vai viver mais? Ou você vai procurar entender o que está acontecendo com você e o que você pode pegar de melhor dessa situação tão difícil? Porque a gente tem que buscar o melhor do que aquilo aconteceu. Aconteceu por quê? Não tem explicação, porque você não vai... Se você ficar nos porquês, a gente não sai disso, entra no luto e não sai nunca mais. Sofre mais. No e se, no porquê. E eu percebo... Não dá certo. Você falando isso, eu percebo o seguinte, como eu disse, como na nossa família tem várias pessoas e cada um tem uma personalidade e cada um encara uma dor ou um sofrimento de uma forma, tem essas pessoas assim que, tipo que... A gente só tem que tomar cuidado numa coisa do luto. Justamente por ele ser individual, cada um vai passar por uma situação diferente. Tem uns que vão sair rapidinho, tá bem, tá vivendo a vida, não quer dizer que não esteja sofrendo. Não quer dizer que não esteja com dor. O outro vai ficar deitado na cama, chorando, não vai conseguir levantar. Não quer dizer que ele não vai sair dali. Ele vai, só que tem que aceitar que tem um processo. E tem um determinado momento que daí sim você vai ter que agir para poder auxiliar aquela pessoa. Ela compreender aquela situação. Mas isso é tanto para o que deita, quanto para o que vai para a vida. Porque muitas vezes o que vai para a vida é o que mais sofre. Não é questão do tamanho da dor. É a questão de que tem mais dificuldade de lidar com o que aconteceu. E isso vai estourar anos depois. E daí, né, às vezes nem vive, né, aquele luto. Porque eu penso que o luto é uma coisa que você precisa respeitar isso. Você precisa tem que respeitar. Viver isso. Tem cada um vai ter uma fase. Tem pessoas que vão negar, que tem pelo menos 5 fases de luto. Mas a negação, ela não tem regra, vamos dizer. Não existe regra tempo. Tanto tempo nessa fase, tanto tempo nessa fase, dessa pula para essa, dessa pula para essa. Não existe. Mas a negação é a mais complicada. Porque tem gente que entra na negação e não sai nunca mais. Isso é minha visão, tá? Eu já passei por lutos, por vários, inclusive do meu filho, mas tem pessoas que entram nessa negação de uma forma tão intensa que ele vai falar pra você, não, tá tudo bem. Já superei, tá tudo certo. Tá negando. Tem que ter um cuidado muito grande com as pessoas que levam a vida melhor muito rápido. Saem muito rápido. Ou às vezes nem entram. O problema não é que não entrou, o problema é que não tá sentindo, não é isso. Mas ele tá negando tudo aquilo que tá acontecendo. Isso vai refletir no físico, vai refletir nas relações, vai refletir no trabalho. E às vezes a pessoa não vai perceber. Quando perceber, já passou 10, 15, 20 anos e fala, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? E quando você vê aquele luto lá atrás, que ele não conseguiu por si só sair de uma determinada fase e não percebeu. Caramba. E não percebeu que não saiu dessa fase. Um exemplo super simples. Pra mim, tava tudo certo. Meu luto tava lindo e maravilhoso. Já superei. Já ressignifiquei. Eu entendo o que aconteceu. Tá tudo bem. Consigo levar. Dói? Dói. Vai doer a vida toda. Vou morrer com essa dor. Não tem o que fazer. Mas eu tenho que viver minha vida. Eu descobri que meu luto não tinha acabado. Que eu ainda tinha muita coisa para ressignificar. Meu filho nasceu e faleceu em 2012.
Sabe quando que eu percebi que realmente eu passei pela dor do luto? Que agora já é um outro. Eu não consigo mais nem dizer que é dor. Eu só ressignifiquei aquela perda, aquela saudade, a saudade do que eu não tive. Em 2021. E pra mim tava tudo certo 5 anos depois. Só que já tava com 9. E ainda não tava tudo certo. E eu achei que tava. Mas foi num momento específico em que eu resolvi olhar pra mim e me cuidar, que eu estava numa imersão, só eu e a minha terapeuta. E nessa imersão, eu percebi, meu Deus, eu não cuidei do luto ainda. E foi nessa imersão que eu consegui finalmente ressignificar o que faltava. Só que pra mim estava tudo certo. Então aí que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Para que isso não traga uma doença física. Para que essa mágoa, essa dor, esse sentimento que você não olha, porque eu neguei. Eu achei que estava tudo certo. Porque eu não queria mais olhar para aquilo. Porque doía muito. Porque doía muito, mas isso é inconsciente. A gente faz isso de forma inconsciente. Então, quando a gente traz para a consciência tudo o que aconteceu com a gente, realmente, todos os detalhes do que aconteceu e traz para a consciência, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Eu não estaria falando dele aqui agora sem chorar. É muito encorajador, né? Assim, mas ao mesmo tempo assustador. É assustador. Né? E é cada um no seu tempo, cada um no seu passo. Não existe regra. Eu escuto muita gente falando, é 1 ano de luto, mais de 1 ano tá errado. Não tem regra. Luto pode durar 1 ano, pode durar 10, pode durar 20, pode durar 5 minutos. Se a pessoa conseguiu ressignificar tudo aquilo que aconteceu com ela. Daí sim o luto foi olhado. Não tem tempo, não tem regra. Porque é individual. Caramba. Entendeu? E as pessoas querem taxar. É 1 ano, é 5 fases e passa dessa para essa, dessa para essa, dessa para essa. Daí a pessoa que está trabalhando esse luto fala, meu Deus, eu ainda estou nessa fase, eu tenho que passar para outra. Não, gente, não é um videogame. Mas é um pouco cultural também, não é? Porque antigamente, claro que é. Antigamente se colocava, eu me lembro até que a minha mãe ainda falava, o pessoal usava luto, tinha que usar roupa preta, Sim. né? Pelo menos 30 dias tinha que usar. Daí, as viúvas que usavam o resto da vida só preto, tinha né? viúvas que usavam a vida toda. Então, tanto é que quando fala pra mim essa palavra viúva, eu lembro do preto. Você lembra do preto? É incrível, né? Sim. Você fala viúva, eu já lembro. Já vem o preto. Já vem o preto na Sim. minha cabeça. É impressionante. Guria, nós temos um assunto para muito tempo. Muito, ixi! Se deixar. Isso, nós somos 12 coautores. Ativadores de propósito. 12 histórias inspiradoras. Se conecte e ative seu propósito. E esse aqui eu ganhei. Ela trouxe para mim. Ai, guria, eu vou ler com muito carinho. Aí são muito pequenas biografias, né? Cada um contando um pouquinho de algum momento, alguma virada de chave, alguma coisa que levou aí pro seu propósito. Nós temos várias viradas de chaves, nós temos vários momentos que faz a gente ir para a direção que a gente quer. E aqui cada um pegou, eu acredito que as principais, né? Acho que cada um pegou a mais marcante mesmo para poder fazer essa virada de chave. E colocou aqui, nessas 12 histórias. Nós somos parceiros dentro de uma mentoria, que a nossa coordenadora era Mariana com Y, e ela sugeriu, nós temos 2 grupos diferentes aqui, que não fomos todos do mesmo grupo de mentoria, mas e ela sugeriu, né, da gente entrar e fazer essa parceria e fazer essas 12 histórias. E é incrível como são histórias completamente diferentes, mas elas se conectam de alguma forma. Incrível, né? Então é muito legal. Inclusive a primeira menina aqui também tem questões de perda gestacional. O meu também envolve a questão da perda do neném, apesar de não ser o foco principal, mas eu conto um pouquinho da história do meu filho. E tem questões de doença, tem questões financeiras, tem várias questões aqui que cada um em algum determinado momento, alguma dor muito grande fez a pessoa mudar e seguir para outro rumo. E é legal porque você sempre
não tem como você não ler, por exemplo, um livro desse e você não se identificar com pelo menos uma história. Vai. É impressionante. Inclusive tem um venezuelano aí. Tem um venezuelano que eu amo de paixão, o Gus, assim, é uma pessoa incrível, a história dele é maravilhosa, gente, maravilhosa. E o Gus, ele entrou assim nos 48 do segundo tempo, assim, para completar o livro. E a história dele é magnífica, assim, do Gus é superação em cima de superação, é incrível. Ele tinha que estar aqui. Ele tinha que estar nesse livro. Ansiosa para ler, depois eu conto para vocês, tá bom? Pessoal, nossa ampulheta já está vazia, a Marina já levantou a plaquinha lá para mim. Já vaziou várias vezes. A gente teve aí um intervalo um pouco mais longo, mas também compensamos agora, já pegamos esses 5 minutos de volta. E a gente vai ter que... Deixa só eu ler aqui os comentários que eu comecei a ler aquela hora, e daí... Daí bem na hora daí caiu. Deu tchucu, e daí parou, e daí, né? Vamos voltar aqui. Então a Mariana tinha mandado boa tarde, daí ela mandou que linda. Empodera a mulher. Boa tarde. Esse aqui é um podcast. Deixa eu só abrir, porque a pessoa não enxerga direito. Deu empodera aqui, Marina. É? Tá. Boa tarde, mulheres lindas, empoderadas do Clube de Associadas Empodera a Mulher. Orgulhosa de vocês. Orgulhosa de nós. Obrigada. A Mariana tinha falado assim, ó, que seria bem importante se desse, né, se desde sempre tivesse esse ensino, quando a gente estava falando ali das emoções, né, do ensino emocional nas escolas. Sim. Até porque nem todos têm acesso e podem pagar por certos acompanhamentos. Exatamente. E isso é uma grande verdade, né, porque muita gente não tem acesso. Sim. E como a gente falou, vamos pedir aí, torcer, né, porque como as pessoas estão tendo mais essas informações, para que de repente aí se levante uma lei educacional, né, de um governo, alguma coisa, porque a gente sabe que tem que partir disso, né, para que venha... Para que atinja mais pessoas, né? Para que de repente entre aí numa grade escolar, né? Imagina que legal a gente saber que amanhã ou depois o nosso filho está tendo educação emocional, ou pelo menos o básico da educação. Eu até, Augusto Cury fala isso em uma das palestras dele, naquele livro Poder da Ação, acho que é o Poder da Ação, que ele fala que as crianças não serem ensinadas a ter gestão da emoção é uma atrocidade. E é verdade, porque se você parar para pensar, nós ensinamos o nosso filho a escovar os dentes, nós ensinamos o nosso filho a caminhar, nós ensinamos o nosso filho a amarrar o cadarço, mas nós não ensinamos o nosso filho a ter gestão da emoção. Sim. Nós não ensinamos o nosso filho como é que ele reage quando acontece uma situação do bateu, levou, por exemplo, né? Exatamente. Porque o pai às vezes fala pro filho, né? Você apanhou na escola? Bata de volta. Se você apanhar, você vai chegar em casa e vai apanhar de mim, né? Então assim, a gente também ouvia isso, né? A gente também aprendeu assim. Então talvez por isso que as pessoas falem hoje em dia que existe essa geração mais mole, essa geração mais... Porque na verdade... O que funciona? A conversa. Se as pessoas conversassem mais, elas brigariam menos, elas matariam menos, elas se matariam menos. Sim. Né? Então, a gestão da emoção, vamos ficar na torcida aí para que entre na grade escolar futuramente. É verdade, isso é ótimo. A gente vai ter que terminar por aqui, Tati. Eu quero agradecer a tua presença, minha querida. Muito obrigada. Eu amei ter conversado com você, amei a consulta que você me deu aqui. Imagina! Sinceramente, eu percebi que a gente precisa conversar. Vamos conversar, não tem problema. Você vai precisar me receber. Vou receber com todo carinho. Achei assim, esclarecedor, libertador, uma coisa, meu Deus, abriu a minha mente, assim, algumas coisas que eu ouvi de você, porque realmente a gente precisa desse mergulho a fundo, né, em nós mesmos. E me conte uma coisa, você tem um espaço onde você atende... Fala pro pessoal. Eu faço aqui. Atendimento online, atendimento presencial. O atendimento presencial fica no centro de Curitiba, na Voluntários da Pátria. Tá. Então lá tem tanto o meu consultório, no caso, onde eu faço os meus atendimentos, também tenho parceria com outras pessoas também nesse espaço, o espaço Seja Você. E faço os atendimentos online também, sem problema algum. E os atendimentos online, a gente encontra você no teu Instagram? No Instagram mesmo. E qual é o seu Instagram? É Tati Lamy. É T-H-A, que tem que ser difícil, T-Y Que chique L-A-M-Y. Tati Lamy.
Tati Lamy. A gente Isso. vai marcar. E qualquer coisa também tem o do espaço, né? Que também vai linkar o meu nome ali, se for mais fácil, que seja você espaço. Eu vou, no final do podcast aqui, vou deixar um link, e daí vou marcar a Tati lá, para que vocês vejam, para que vocês sigam, para que, né, entrem lá e vejam como funciona o atendimento online com a Tati. Sim. Tá bom? Tati, Tá bom. Obrigada mais uma Obrigada vez pela sua presença. Pessoal, Obrigada. muito obrigada. Obrigada às pessoas que estiveram aqui, às pessoas que assistiram tudo, às pessoas que não conseguiram assistir tudo, que assistiram uma parte, vão assistir depois. Vou deixar o link aqui para que vocês possam estar entrando lá depois. Compartilhe. Essa live, esse programa, ele foi assim um bate-papo sobre, um mergulho dentro de você. Essa que é a verdade. Você é uma autoconsulta assim impressionante, porque se você parar para pensar nos fundamentos que a Tati falou pra gente aqui, a respeito do se conhecer melhor, do se aceitar, como você tinha falado, né? Ser você sem culpa. Sim. Né? Não ter assim essa culpa de querer agradar e às vezes engolir não somente o choro, mas engolir muitas emoções, muitas questões, deixar pra lá sem resolver, né, Tati? Sim, entender que tem esses dois lados. Você sempre vai ter os dois lados, o lado que você gosta e o lado que você não gosta tanto. Mas você é assim. É você se entender por inteiro, olhar pra você por inteiro, entender tua luz, entender sua sombra e buscar sempre o equilíbrio. Show de bola. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Para semana que vem estaremos aqui novamente com mais um podcast da Beleza, às 14h30 pela Rádio Portal. Um grande beijo e obrigada.